Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Flávio Araújo Vieira. Irei trabalhar com vocês a disciplina de Educação para as Relações Interétnicas. Bem, essa é a nossa primeira aula da disciplina. É uma disciplina com carga horária de 60 horas, né? E a gente vai trabalhar com movimento negro, discriminação, preconceito, né? A legislação que embasa a educação, né? Étnico-racial no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entre outras legislações. Bom, essa é a nossa aula número 1. Eu peço que vocês tenham sempre em mãos, né, papel e caneta para anotar as dúvidas, né, e observações, e se possível postar no chat, né, para esclarecermos as dúvidas nos fóruns. Então tá, vamos começar? Primeiramente, vamos fazer um recorte, né, um pouco da história da educação no Brasil, né, para a gente poder se localizar como se deu, né, o contexto histórico, né, do início da educação, da trajetória do movimento negro no Brasil. Bom, Ferreira, 1996, ele descreve que o início da história da educação no Brasil, como um processo sistematizado de transmissão de conhecimento, é indissociável da história da Companhia de Jesus. Que é isso? Na realidade, o ensino jesuítico implementado, né, no período colonial brasileiro, né, e veio a demonstrar que a estrutura escolar foi fundada pelos padres jesuítas, né, no Brasil, era adequada para o momento histórico vivenciado naquela época, levando em consideração, né, 4 aspectos. O primeiro, os objetivos do projeto português para o Brasil, né, o projeto educacional jesuítico, a própria estrutura social brasileira, né, da época, e o modelo de homem necessário para a época colonial, né. Os jesuítas, por sua vez, com seu projeto educacional, e os portugueses com seu projeto, né, em se tornar o Brasil colônia, né, em que eles vieram em busca de riquezas, né, não foi uma colônia de povoamento. O Brasil se tornou para Portugal uma colônia de exploração, né. Em busca de riqueza, eles tiveram um papel fundamental, né, na formação da estrutura social, administrativa e produtiva da sociedade, né, que estava sendo formada. Partindo do pressuposto do que o fenômeno, né, educacional não é um fenômeno independente, autônomo, né, dentro da realidade social de um determinado momento histórico, né, devemos analisar o projeto jesuítico levando em conta o desenvolvimento, né, social e produtivo da época colonial. Dessa forma, né, pode-se supor que o modelo educacional proposto pelos jesuítas, que pretendia formar um modelo de homem baseado nos princípios escolásticos, era coerente com as necessidades e aspirações de uma sociedade em formação na primeira fase do período colonial brasileiro. Como que se deu a evolução do ensino no Brasil? A evolução, né, do ensino no Brasil, primeiramente gostaríamos de falar um pouco das condições. As condições que favoreceram a evolução do ensino no Brasil foram a organização social e o conteúdo cultural, por meio da formação dos padres da Companhia de Jesus. O professor Santana, ele ressalta que no período colonial, a educação das crianças ocorria em âmbito privado, nas casas e instituições religiosas, né? Inclusive tentaram até implantar esse modelo, né, de educação dentro do lar, educação, né, por instituições religiosas, né, na atualidade. Mas parece que a escola tradicional ainda é o melhor caminho. Bom, aliado a esses fatores, né, está o fato do direito à criança, né, ter uma educação, né,
o direito à educação na era que não seja restrita, que não exclua mulheres, que não exclua escravos, que não exclua em momento algum os primogênitos também, né? Muito menos o negro. Bom, os padres ministravam a educação elementar para a população índia e branca em geral, com exceção das mulheres. A educação média para os homens da classe dominante continuou nos colégios, preparando para o inglês na classe sacerdotal. A educação superior religiosa era somente para essa última. A outra parte da população que não seguia a carreira eclesiástica era encaminhada para a Europa, a fim de completar os seus estudos. Então, podemos considerar que a obra de catequese acabou cedendo lugar à educação de elite. Bem, ainda falando um pouco sobre a evolução do ensino no Brasil, a professora Othaisa Romanelli, 1973, ela destaca que essa educação jesuítica transformou-se em educação de classe e atravessou todo o período colonial e imperial, atingindo o período republicano sem ter sofrido em suas bases modificação estrutural. E foi com esta característica que ela sobreviveu à própria exclusão dos jesuítas, ocorrida no século XVIII. Bem, a educação que se ministrava aos curumins estendia-se aos filhos dos colonos, né? O que garantia a evangelização de todos ao mesmo tempo, né? A simples presença dos padres já era garantia de manutenção da fé entre os colonos. As condições objetivas que favorecem, né, a evolução do ensino no Brasil foram a organização social e o conteúdo cultural, né, por meio de formação dos padres da Companhia de Jesus. Bem, já no século XIX, surge no Brasil uma grande estratificação social e, com isso, a primeira camada intermediária. Essa estratificação social são as diferenças de classes que foram surgindo, né? A população foi estratificando de forma que foi estratificando de modo que foram aparecendo a classe baixa, a classe média, a classe alta, né? Bom, com a presença de Dom João, surge no Brasil o ensino superior e um processo de autonomia que culminou com a independência política, o que não modificou a situação do ensino, acentuando o abandono total dos demais níveis de ensino e a solidificação da tradição da educação aristocrática. Bem, é o seguinte, a educação, né, que era ministrada antes, né, ela surge com o fim do Império, né, e o declínio do regime escravocrata. A adoção do regime assalariado e as grandes transformações ocorridas, né, na sociedade brasileira, como a expansão da lavoura de café, a inserção do telégrafo, a instalação portuária, as ferrovias, a urbanização, dentre outras, colocam o país rumo à modernização, à república, o que não representou o fim do sistema político elitista. Bom, na realidade, acontece o seguinte: a evolução do sistema, né, de ensino no Brasil foram a organização social e o conteúdo cultural. Se deu por meio da formação, né, religiosa dos padres da Companhia de Jesus. Aliado a esses fatores, né, está o fato de que o direito à educação era restrito, onde excluía as mulheres, excluía os escravos, excluía os negros, em alguns momentos até os primogênitos desses aí todos, né? Bom, a passagem de um modelo econômico para outro não diminui a defasagem educacional. No entanto, é fato do que no século XIX é caracterizado pela acentuada tendência do Estado a agir como educador. O capitalismo industrial, né, ele impõe a necessidade de fornecer conhecimentos à população, ou pela necessidade da própria produção, ou pela necessidade de se consumir. Portanto, era necessário que a população tivesse condições mínimas de concorrer e consumir os bens produzidos. Então,
Como se deu a industrialização e as novas exigências educacionais, né? Como é que foi a entrada do capitalismo industrial, né? Quais foram as necessidades? Olha só, com a expansão do sistema escolar, processa de maneira atropelada a atuação do Estado, atendendo somente às pressões sociais, o que contribuiu para o crescimento desigual das oportunidades educacionais. Bom, ainda falando sobre a industrialização e as novas exigências educacionais, foi no período de 1930 que houve a forte relação entre educação e desenvolvimento, contribuindo para duas grandes mudanças, uma especificamente no crescimento da demanda educacional e a outra no crescimento da demanda afetiva. Então, podemos destacar, né, que na década de 30, né, houve um crescimento, né, e a defasagem existente entre a educação e o desenvolvimento do Brasil, né? Essa defasagem ela encontrava-se diretamente atrelada às condições políticas, né, ocasionadas entre as várias facções das classes dominantes. Mesmo assim, temos que considerar que a década de 30 ela foi importante, porque foi nela que marcou o início de muitas transformações no campo educacional, como o movimento da Escola Nova, por exemplo, né? O que trouxe expectativas, perspectivas inovadoras para a época, como a laicidade do ensino, a coeducação dos sexos, a escola pública para todos, né? E a revolução pedagógica. Bem, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação, né? A legislação da educação nacional, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Bom, em 20 de novembro de 1961, né, é sancionada e publicada a primeira LDB, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Foi a Lei 4.024, ela vigorou de 1º de janeiro até 1º de janeiro de 1962. Ela teve uma curta duração, né? Com a nova Constituição de 67, foram inseridas novas leis de ensino. Então, nesse momento, eu vou precisar fazer um salto histórico significativo e destacar o surgimento dessa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional por determinação da Constituição de 1946. Bom, com base no artigo 22, né, da nova Constituição em vigor desde 1988, foram muitos os projetos apresentados, encaminhados e modificados para a nova LDB, até sua aprovação na Câmara dos Deputados. Em 20 de dezembro de 1996, o então presidente da República, o professor Fernando Henrique Cardoso, sancionou a nova LDB, a Lei 9394/96, com caráter desafiador, regulamentando a atuação da União para gerir o sistema e o modelo educacional brasileiro, estabelecendo em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, a condição para as diretrizes que nortearão os currículos e os conteúdos mínimos da educação. De acordo com o professor Gonçalves, a LDB regularizava o ensino educacional brasileiro, desprivilegiando pontos específicos e necessários para o bom andamento da educação. A partir da década de 90, fruto de manifestações organizadas e reivindicatórias do movimento negro, é o que surge no Brasil. Bom, a autora, né, ela aponta também que, pautada nessa legislação, surgem os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacional, que não são normativos, mas entram no cotidiano, né, das escolas com caráter desafiador e é assumido como um instrumento legal por muitos gestores e professores, né? Salto histórico significativo, e convém destacar também o surgimento da primeira LDB por determinação da Constituição de 1946, conforme nós já falamos anteriormente. A autora considera que as recomendações contidas nos PCNs estão voltadas nas escolas do ensino fundamental e médio, destacando para as reflexões e debates que inquietam parte da população,
tais como meio ambiente, sexualidade, pluralidade cultural, né? Bom, esses pontos que nós falamos, né, eles são destacados como estratégias que subsidiaram profissionais envolvidos com a educação a tratar com menos preconceito assuntos referentes à sexualidade, ao meio ambiente e à pluralidade cultural. Conforme Gonçalves, é dever do Estado cumprir com o estabelecimento pleno da educação democrática, antirracista, que prime pelo aprimoramento da solidificação das diferenças, da liberdade e dos direitos fundamentais da pessoa humana. Bom, a autora destaca ainda que com as diretrizes, né, dos PCNs, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais, a escola deve ser parceira e colaborar para que os princípios constitucionais da igualdade, da manifestação, das diferenças sexuais e da pluralidade sejam concretizados mediante ações que a escola trabalharia, né, com questões de diversidade cultural, indicando a necessidade de conhecer e considerar a cultura dos diversos grupos étnicos. Devemos considerar que foi somente na década de 90 que questões referentes à pluralidade étnica e racial e a questão da diferença começa a se destacar nos estudos. Nós entendemos também, né, que, assim como expressa nos PCNs, a educação escolar ela deve ser entendida como espaço sociocultural e institucional, responsável pelo trato pedagógico do conhecimento e da cultura, mas deve ser compreendido e solidificado como espaço pleno de manifestação cultural. De acordo com Gonçalves, a LDB ela regularizava o ensino educacional brasileiro, desprivilegiando pontos específicos necessários para o bom andamento da educação, né? A autora aponta, né, ainda pautada nessa legislação, que com o surgimento dos PCNs, que não são normativos, né, mas entraram no cotidiano das escolas, né, e foi assumido como instrumento legal entre os gestores. E foi importante, e é importante até hoje, serve como referência, né, nas escolas e pelos gestores também. Ainda parafraseando Gonçalves, a partir da década de 90, fruto de manifestações organizadas e reivindicatórias do movimento negro, surge no Brasil, certo? Bom, a autora ela considera que as recomendações contidas nos PCNs estão voltadas nas escolas de ensino fundamental e médio, destacando reflexões e debates que inquietam parte da população, tais como meio ambiente, sexualidade, pluralidade cultural, como já dissemos anteriormente. Esses pontos são destacados como estratégias que subsidiaram profissionais envolvidos com a educação a tratar com menos preconceitos assuntos referentes à sexualidade, ao meio ambiente e à pluralidade cultural. Ok, agora vamos falar um pouco da Lei 10.639 de 2003, onde se trata das dimensões para a educação antirracista. Bem, pessoal, a história do Brasil ela tem sido uma história de perdas, exclusões e de manutenção dos privilégios de minorias, como até hoje acontece, né? As grandes minorias têm sempre os privilégios, né? Bom, a herança que as crianças e os jovens, né, hoje, a maioria da população, recebe dessa história, caracterizada pela opressão, pela carência, pelo descrédito, pela ausência de perspectiva e pela perplexidade. A política de desobrigação do Estado com a educação pública, gratuita e de qualidade, cada vez mais vem excluindo crianças, jovens e adultos de escola, né, e aprofundando as desigualdades sociais e raciais. O que acontece? A Lei 10.639 de 2003, ela veio para alterar a Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e da outras providências.
No entanto, como pondera o Gonçalves, a essa estrutura jurídico-normativa acrescenta a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a LDB vigente, inserida no currículo oficial a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Bom, vamos só ver alguns artigos, né? Eu selecionei alguns dos mais principais para poder falar um pouco. No artigo 26A, diz o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Primeiro, o conteúdo programático que se refere ao caput desse artigo incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Segundo, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. No artigo 79b, diz o seguinte: o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Inclusive, esse dia 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, na maioria das capitais brasileiras, São Paulo, Rio, é feriado, né? E o Dia da Consciência Negra, na maior parte do Brasil, é respeitado. Dessa maneira, conforme Gonçalves destaca, no currículo oficial da rede de ensino ocorre a inclusão obrigatória da temática História e Cultura Afro-Brasileira. Há também a institucionalização no dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Bom, o objetivo é viabilizar a implementação da lei e, para isso, são elaboradas diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em 10 de março de 2004. Bom, a autora, ela destaca também que as diretrizes indicam para as condições, materiais das escolas e que a formação dos professores são indispensáveis para a educação de qualidade, visando oportunidades para todas as pessoas, valorizando o reconhecimento e a valorização do processo histórico, cultural e identitário dos afrodescendentes. Ao refletir sobre a dinâmica escolar e a maneira como os docentes lidam com os conceitos discriminatórios, Gonçalves enfatiza a incipiência dessas políticas, pois, de acordo com a autora, não provocam inserção significativa no âmbito escolar. Destaca ainda que essa forma, ainda que rudimentar, de tratar a questão dos negros corrobora com a formação social de uma cultura oriunda do sistema escravocrata e da oligarquização do Estado, o que ocasionou uma forma específica de opressão e que, por sua vez, provoca segregação racial. Assim, a autora acredita que, paralelamente às políticas públicas, fazem necessárias manifestações. Bom, ela destaca ainda que nesse processo, a imperiosa necessidade de diretrizes voltadas para uma formação profissional, onde a educação privilegia não só uma cultura, mas o máximo possível de pessoas. Destacamos, nesse sentido, a necessidade da educação brasileira estar atenta para as diversidades que compõem a nossa sociedade, não nos esquecendo que somos considerados o segundo país mais negro do mundo, gente? E mesmo assim, a população afrodescendente é rotulada com discriminação e expropriada de seus direitos fundamentais. Bem, pessoal,
Agora nós vamos falar um pouco do parecer 03 de 2004 do Conselho Nacional de Educação. Bom, o que diz esse parecer? Em 10 de março de 2008, o governo altera a lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, que é a LDB, que é vigente até hoje. Ela foi modificada pela Lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática cultura indígena. Bom, de acordo com o texto elaborado por Silva e outros, o parecer é uma das poucas tentativas concretas na área da educação que procura oferecer um suporte para dar resposta à demanda da população negra. O que acontece? O que isso significa? Isso significa que, pela primeira vez na educação, nós temos uma política de reparação que tenta reconhecer e valorizar a história, a cultura, a identidade da população afrodescendente. Trata, esse parecer, nós estamos referindo ao parecer 03 de 2004, ele trata de política curricular fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas, oriundas da realidade brasileira e busca combater o racismo e as discriminações que atingem particularmente os negros. Consideramos que os negros, desde que a imposição de sua permanência em nossa sociedade pelo sistema escravocrata, têm sido permanentemente expropriados de suas condições mínimas de sobrevivência, o que tem colaborado para desdobramentos negativos na educação brasileira. Bom, nós entendemos que o racismo, gente, do passado continua implicitamente até hoje, mas, cada dia mais presente na nossa sociedade, o que constitui ingredientes para o fracasso escolar dos alunos afrodescendentes, porque são discriminados, marginalizados por colegas, por muitas outras pessoas. Não estou falando que é professor, mas estou falando que eles já chegam na escola, se sentem excluídos. Tal como Cavalheiro, entendemos que a sanção da Lei 10.069 de 2003, da Resolução do Conselho Nacional de Educação, em 2004, e do parecer do Conselho Nacional de Educação 03/2004, constitui medidas iniciais rumo à reparação do povo negro brasileiro. E o que isso significa? Isso significa que aceitamos a ideia de que somos um país racista e preconceituoso mesmo. Além disso, nós abrimos espaço para se adotar medidas claras e democráticas que possam amenizar ou até mesmo corrigir formas conexas de discriminação. O Brasil deixa bem claro que é um país racista, mas as pessoas acham isso normal, o que não deveria acontecer. Para conduzir as suas ações, os estabelecimentos terão como referência as bases filosóficas e pedagógicas que assumem os seguintes princípios. O primeiro, a consciência política e histórica da diversidade. O segundo, o fortalecimento de identidades e de direitos. O terceiro, ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. O que diz o parecer? O parecer, em seus princípios e desdobramentos, sugere mudança não somente na mentalidade, mas também no modo de pensar e agir dos indivíduos, das instituições, de suas tradições culturais e dos próprios professores. As determinações são baseadas no seguinte princípio: o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana deve ser ministrado nas escolas. Ainda seguindo o parecer 03 de 2004 do Conselho Nacional de Educação, essa determinação, de acordo com o parecer, tenta estabelecer um elo de articulação entre passado, presente e futuro, envolvendo experiências, construções e pensamentos produzidos em diferentes circunstâncias e realidades do afrodescendente. Bom, e com qual objetivo? O objetivo é simples, é reconhecer e valorizar a identidade, a história e a cultura afro-brasileira,
né, garantindo dessa maneira seus direitos de cidadãos. Na segunda determinação, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana envolverá diferentes meios que busquem, né, compreender e interpretar, na perspectiva de quem o formule, diferentes formas de expressão e de organização de raciocínio e de pensamento de raiz de cultura africana. No entanto, deve promover o quê? Promover o diálogo, né, a comunicação entre diferentes sistemas simbólicos, estruturais, conceituais, né, busca forma de convivência harmoniosa, promover a construção de um projeto de sociedade, né, em que todos se sintam encorajados a expor, defender sua própria especificidade étnico-racial. Na terceira determinação, o ensino de história e cultura afro e africana e das relações étnico-raciais serão desenvolvidos no cotidiano das escolas, nos diferentes níveis e modalidades do ensino, como conteúdo de disciplinas, particularmente educação artística, literatura e história no Brasil. Isso sem prejuízo das demais, em atividades curriculares ou não, trabalhos em sala de aula, nos laboratórios de ciências e de informática, a utilização da sala de leitura, biblioteca, brinquedoteca, né, áreas de recreação, quadra de esporte e outros ambientes escolares. Bem, seguindo ainda o parecer 3 de 2004 do Conselho Nacional de Educação, agora nós vamos falar da quarta determinação. Na quarta determinação, o ensino de história afro-brasileira abrange iniciativas e organizações negras, incluindo a história dos quilombos, a começar pelo de Palmares e remanescentes de quilombolas, né, que tem contribuído para o desenvolvimento de comunidades, bairros, localidades, municípios e regiões. Bom, a exemplo disso também, surgem associações negras, recreativas, culturais, educativas, artísticas, assistenciais, de pesquisas, irmandades religiosas, grupos de movimento negro, entre outros. Bom, serão destacados acontecimentos, né, e realizações próprios de cada região e localidade. O parecer determina ainda que as datas significativas para cada região e localidade serão devidamente assinaladas. Portanto, então, no dia 13 de maio envolverá o quê? Envolverá o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo. E será vivenciado como dia de denúncia das repressões das políticas de eliminação física e simbólica da população afro-brasileira no pós-abolição e de divulgação dos significados da Lei Áurea para os negros. Já o dia 20 de novembro será celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra, estendendo-se, né, consciência negra nos termos explicitados anteriormente no parecer do Conselho Nacional, né, de Educação, né, do Conselho do parecer, né, 03 de 2004. O parecer ainda, ele determina que o ensino de cultura afro-brasileira enfatizará a especificidade de cada cultura. E o ensino de história, né, e de cultura afro-brasileira se fará por diferentes meios, como por exemplo a realização de projetos que são inseridos na escola. Não precisa ser uma disciplina para contemplar essas especificidades na história e cultura afro-brasileira. Pode ser por a realização de um projeto que envolve disciplina de história, disciplina de educação artística, sabe? Um projeto interdisciplinar, né? Pode ser, esse conteúdo tem que ser transmitido mesmo através de um projeto escolar. Entendemos que o parecer vem reconhecer o problema do racismo em nosso país. O mais importante, a necessidade de combatê-lo nas mais diferentes esferas, sobretudo nas instituições escolares. Né? Vale ressaltar também a necessidade, né, da promoção do respeito à cultura afrodescendente. Dessa maneira, o Ministério da Educação ele tem a obrigação de implementar medidas, né, que visem ao combate do racismo e a construção de medidas que buscam a valorização de pertencimento racial dos alunos negros. Bom, sobre a resolução 01 de 2004, o que diz essa resolução
01 de 2004, ela institui diretrizes curriculares nacional para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e de cultura afro-brasileira e africana. Bom, em 17 de junho de 2004 é homologada a resolução que estabelece as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Bom, o que vem a ser isso? O que foi observado? Ao ser observadas, pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidade de educação brasileira, em especial as instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de professores. Em seus 9 artigos, o parecer visa indicar elementos norteadores para a institucionalização das diretrizes, tendo como prioridade promover a educação de cidadãos autônomos rumo à construção de uma sociedade mais justa e democrática. Tais medidas, elas podem ser consideradas as primeiras iniciativas para minimizar, podendo contribuir concretamente para a transformação da sociedade em um espaço democrático de respeito à diversidade cultural. Vale salientar que tratar a questão do negro de forma diferenciada significa garantir à população negra um direito que lhe foi negado durante toda a sua trajetória no Brasil, além de proporcionar a possibilidade de conhecer verdadeiramente sua história. O que nós entendemos que as diretrizes previstas na resolução do CP 01 de 2004 e na Lei 10.639 de 2003 constituem passos importantes para a orientação de ações concretas e democráticas para a educação da diversidade racial no Brasil. Guimarães, ele nos esclarece que é necessário distinguir, como nas ciências sociais, as diferenças existentes, entre dois conceitos que são analíticos e os nativos. Nesse sentido, tentaremos trabalhar a partir dessa ótica com a categoria analítica e a categoria nativa sobre discriminação, preconceito racial e comportamento social. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre discriminação, preconceito racial e comportamento social. Bom, de acordo com Guimarães, ele nos esclarece que é necessário distinguir como nas ciências sociais as diferenças existentes entre dois conceitos, que são os analíticos e os nativos. Nesse sentido, nós tentaremos trabalhar a partir dessa ótica a categoria analítica e a categoria nativa. Um conceito ou categoria analítica é o que permite a análise de um determinado conjunto de fenômenos e faz sentido apenas no corpo de uma teoria. Quando nós falamos de conceito nativo, ao contrário, é porque estamos trabalhando com a categoria que tem sentido no mundo prático, efetivo. Ou seja, ele possui um sentido histórico, um sentido específico para um determinado grupo humano. A verdade é que qualquer conceito, seja analítico ou seja nativo, só faz sentido no contexto de uma teoria específica ou de um momento histórico específico. Acreditamos que não existem conceitos que possuem uma legitimidade em todo lugar, desvinculados de um caráter histórico ou descontextualizado de uma teoria. Guimarães destaca que são pouquíssimos os conceitos que atravessam o tempo ou as teorias com o mesmo sentido. Sendo assim, o que parece deixar claro é que esses conceitos que adotaremos não só nesse primeiro momento, dessa temática, discriminação, preconceito e comportamento social, porque só termos que devem ser compreendidos dentro de certos conceitos e contextos, considerando aspectos históricos e culturais e sociais que fazem parte desse contexto. Considerando o supracitado, compreendemos que o preconceito consiste na formação de uma ideia ou um conceito antecipadamente, sem um real conhecimento dos fatos.
né? Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não gosto de fulano de tal, mas você não conhece, você antecipa uma ideia, né? Isso chama preconceito. Tem gente que chegou, já veio aqui na Bahia, nunca comeu acarajé e falou assim, eu não gosto de acarajé. Aí eu já perguntei, você já comeu acarajé? Não, mas eu não gosto. Ah, mas você não gosta, você está tendo preconceito, você está antecipando uma ideia e um gosto que você não conhece. Então, os indivíduos que apresentam um comportamento preconceituoso, eles possuem uma postura dogmática e não estão abertos a um estudo aprofundado sobre a questão julgada. Apresenta-se um comportamento baseado no senso comum, sem que haja uma reflexão ou um questionamento em relação ao que está sendo posto na realidade como verdadeiro. O preconceito, né, ele pode resultar na criação de estereótipos, né? E, inclusive, Bernard conceitua como uma generalização apressada, algo que foi observado em um único indivíduo, né, toma forma de uma verdade universal. Ele acrescenta ainda que depois de uma cristalização, torna-se muito difícil sua desconstrução, um processo que pode levar décadas. Então, quando você já toma aquilo como uma verdade, o processo de desconstrução é muito mais trabalhoso, muito mais difícil, porque a pessoa já enraizou o preconceito. Outro aspecto a ser discutido é a questão do racismo, em que se faz necessário apresentar um pequeno histórico, né, da noção de raça e como foi usada em prol do capitalismo para legitimar a dominação e a exploração de um povo sobre o outro. A partir dessa característica, utilizando como referência Bernard, né, 1994, no momento em que discorre sobre a utilização do termo raça, ocorria unicamente no reino animal, desde o século XVI. Mas nesse mesmo século, o que aconteceu? A essência do que viria mais tarde a ser chamado de racismo já fazia parte da realidade da época, uma vez que a expansão marítima ela acarretou o conhecimento de novas civilizações. E com isso, com o acarretamento do conhecimento de novas civilizações, a ideia de superioridade era utilizada pelos europeus que chegavam à América como uma forma de justificar a exploração dos povos nativos. Entretanto, essa essência é bem mais antiga, pois Aristóteles já defendia a superioridade grega em relação aos bárbaros que deveriam ser escravos. Então, aquele que é inferior, ele deve ser subserviente, ele deve ser escravo do superior. Então, essa ideia vem desde a época de Aristóteles. Diante disso, podemos concluir que o racismo manifestou-se ao longo da história de diversas maneiras na Idade Antiga, entre os gregos e bárbaros, na Idade Média, né, entre cristãos e não cristãos, até fundamentar-se principalmente nas diferenças de cor. Bem, seguindo ainda sobre a questão da discriminação, preconceituação e comportamento social, assim, a forma de diferenciação entre os seres humanos fazia emergir a ideia de superioridade e inferioridade entre os povos, tornando-se uma justificativa para que ocorresse a dominação de um grupo sobre o outro, né? O termo raça, que se adaptou às diferentes épocas, né, de acordo com as necessidades políticas, né, e econômicas de cada período ao longo da história. O primeiro registro conhecido do termo raça para designar seres humanos em espécies foi utilizado por François Bernier no século XVII em um artigo publicado em um jornal de Paris. Mas é a partir do século XIX, com o surgimento das ideias evolucionistas, que a raça, no sentido de caracterizar os seres humanos, passa a influenciar vários campos de estudo, entre eles a biologia. Desse modo, a ciência buscava provas, estudando as particularidades físicas da hereditariedade e dos genes dos indivíduos para afirmar a superioridade
do homem branco europeu em relação aos demais, os asiáticos, os africanos e os latino-americanos. Bem, é o seguinte, a partir desse período, né, o que se convencionou chamar de raça estava relacionado a um conjunto de traços físicos, né, como a cor da pele, a textura do cabelo, a altura média dos indivíduos, além de outras características que foram internalizadas e popularizadas como pontos de identificação de grupos raciais. A teoria das raças ela possui dois equívocos, como é exposto por Guimarães. O primeiro dos equívocos, né, é o de colocar a distribuição de atributos humanos, como a capacidade intelectual, como sendo determinado por uma característica coletiva, né, definindo seu grau de capacidade e inteligência. Bom, visto que ela se distribui de uma forma homogênea em todos os indivíduos, indiferente de sua origem. O segundo equívoco, né, citado por Guimarães, era o de tentar explicar pelo viés da biologia as diferenças existentes entre determinados grupos, que na verdade são derivados de uma série de características culturais, geográficas e cognitivas, né? E também que o estudo dessas raças nunca teve como objetivo o conhecimento da diversidade humana, mas sim a reprodução de preconceitos e uma justificativa para a dominação política e exploração econômica, que é o resultado do etnocentrismo dos poderosos. Tais ideias serviram principalmente, né, ao capitalismo para legitimar a exploração dos países, né, reconhecidos como desenvolvidos, né, como desenvolvidos sobre os subdesenvolvidos, tendo como um dos principais difusores da ideia de superioridade e inferioridade das raças, com bases na ciência, o chamado racismo científico, o Conde de Gobineau. Bom, o racismo científico ele influenciou o surgimento do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, que ocasionou a morte de milhões de judeus. As pessoas que são vítimas de racismo carregam um estigma, no caso do negro, o estigma tribal, encontra-se relacionado às características de raça, nação e religião. Ele pode, né, se apresentar, né, de um modo que a característica que o diferencia é totalmente perceptível, principalmente a cor da pele. Você consegue diferenciar um branco e um negro claramente. Desse modo, o autor supracitado complementa que o estigma é utilizado como referência de existência de um traço reconhecido pela sociedade negativa, mas que isso não necessariamente caracteriza como algo negativo para ele, né? Diante desse aspecto, os indivíduos discriminados tornam-se estigmados, né? Uma vez que sua cor ou outros traços que não são inerentes são vistos pela sociedade muitas vezes como negativos e não se encaixa como nos padrões exigidos. Após a Segunda Guerra Mundial, né, as ideias racistas elas passaram a ser condenadas por todo mundo devido aos horrores causados pelo ódio nazista. A Unesco ela passa a financiar pesquisas sociológicas em torno da temática, na tentativa de superar o uso que vinha sendo feito, né, do conceito de raça. Guimarães apresenta, né, etnia como sendo um tipo de carisma ou estigma relacionado à identidade nacional, cultural ou regional dos indivíduos, considerando que no Brasil elas são importantes no sentido de identificação dos negros e se apresenta de forma diferenciada por meio de identidades regionais que foram estigmadas negativamente ou positivamente, como as ideias depreciativas em relação a uma determinada região, chamar o cara de Paraíba, nordestino, ou identidades reconhecidas como positivas, carismáticas, sulistas, paulistas, nordestino, paraense e etc. Em 1978, a Unesco publica uma declaração sobre raça e os preconceitos, né, e a discriminação que estão presentes na sociedade, abolindo a ideia de raças humanas e da superioridade e inferioridade racial.
Diante desse aspecto, pode-se concordar com Bernard que, quando ela diz que as desigualdades entre os povos são decorrentes de inúmeras diferenças geográficas, climáticas, culturais e sociais, né, resultando em diversas formas de adaptação e vivências diferenciadas, e conforme o que atualmente já foi comprovado pela ciência, as diferenças não são ocasionadas por uma inferioridade biológica. Elas podem resultar de uma postura etnocêntrica dos países europeus, em considerar como o único modo possível de organização e de civilização que é adotado por eles. O racismo no Brasil possui uma particularidade que foi durante muito tempo aceita pela maioria da população. A crença na sua existência ela foi perpetuada pelo surgimento, na década de 30, do mito da democracia racial, conceito criado por Gilberto Freire na sua obra Casa Grande e Senzala, 1932, com grande repercussão em todo o país. Dessa forma, o racismo, né, que foi expressado de forma velada, mascarado por uma ideia, né, que as três raças que formam o país, o índio, o negro e o branco, conviveram de forma harmônica, sem nenhuma resistência ou conflitos perante as relações desiguais estabelecidas entre elas, o que não é verdade. Nessa aula foi possível ter noções dos conceitos fundamentais da história da educação no Brasil. Ok? Até a próxima aula.